Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Deus seja louvado nessa manhã, na certeza de que até aqui o Senhor tem ministrado os nossos corações, e nós cremos de que o Deus que ministra é o Deus que completa a obra também. E por isso nós sabemos que o Senhor nessa manhã vai completar aquilo que Ele já começou aí no seu coração. Existe uma obra que Deus começou a fazer desde o momento que você se permitiu sair da sua casa, vir a este lugar, e Deus é um Deus que Ele completa obras. Então, esteja bastante atento àquilo que o Senhor vai completar no seu coração. Antes de nós lermos a palavra de Deus e meditarmos nela, queria lembrar as mulheres da nossa igreja de que hoje às 17 horas nós temos o encontro da MCM, que é o encontro de estudo da revista. Então, todas as mulheres, você que é mulher, casada, está convidada a estar aqui hoje às 17 horas para, juntos das irmãs aí, estudarem a revista, estarem crescendo na missão que Deus tem trazido ao coração de cada uma das irmãs. Então, hoje, esteja com esse atento aí no seu coração. Lembrar que hoje é o congresso do Ministério Noite do Carinho, logo mais à noite, e nós temos um presente para o Ministério Noite do Carinho. Se você esteve no culto de quarta-feira, você deve lembrar qual é o presente. Qual é o presente que a gente vai trazer para o ministério hoje, irmãos? 1 quilo de alimento não perecível. Então, você vai trazer arroz, macarrão. A irmã Thaís falou que tem que ser macarrão, aquele espaguete. Então, macarrão espaguete, óleo, não é isso? Outra questão de tempero para colocar no macarrão, na comida. O irmão Silvino está ali, estou olhando para ele, ver se ele me dá uma cola. Mas tudo que é alimento aí necessário para o Ministério Noite do Carinho, a gente vai trazer logo mais à noite, vamos colocar aqui nesse espaço, vamos consagrar o Senhor no momento dos dízimos e oferta. E eu até falei na quarta-feira que se chegar hoje à noite aqui, tiver 1 quilo só, ou meio quilo de macarrão, eu vou ficar bastante decepcionado, porque nós temos mais de 200 pessoas nessa igreja, então se cada um trouxer um mantimento, não vai ter espaço aqui para a gente encher isso aqui de mantimento. Então, logo mais à noite, chegando na sua casa, já coloque lá, pegue o alimento, coloque em cima da sua Bíblia, ou no seu carro, se você tem carro, ou na bicicleta, se você tem bicicleta, em algum lugar que você não vá esquecer, porque certamente nós vamos continuar avançando e fazendo a diferença na comunidade em que estamos inseridos, e você faz parte dessa obra também. Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje, e não diferente de pregadores que já passaram por aqui, falando sobre essa temática de missões urbanas, eu quero até elogiar também o pessoal da arte da nossa igreja, porque essa arte de missões urbanas não é oficial de missões urbanas, é de Parque Sueli. A nossa igreja criou essa arte e ela está tão profissional que dá para pensar que é das juntas de missões, né, que criaram, mas a nossa igreja criou essa arte. Eu queria, então, dar os parabéns aos irmãos que criaram a arte de missões urbanas aqui de Parque Sueli, onde ficou muito bonita e trazendo aí uma relevância para a cidade que estamos inseridos e que precisa ser alcançada por paz. Quantos creem que o Rio de Janeiro precisa de paz? Você crê nisso, irmão? Agora, quantos creem que o seu vizinho precisa de paz? E olha que a paz dele traz paz para você. É ou não é, querido? Se o teu vizinho tiver paz, você tem paz. Esses dias, de sexta para sábado, meu vizinho lá, ó, beijo para ele. Deus abençoe sua vida, vizinho. Mas colocou um som assim de 5 da manhã, sei lá de que horas era aquele negócio, que não é brincadeira não, irmão. Tem que ter muita paz. E eu levantei, porque o Mateus foi para o nosso quarto e falou que estava ouvindo uma coruja. Falou que era uma coruja, era uma música lá, Eu levantei de madrugada para ver que negócio, que coruja é essa que entrou dentro de casa. Era o som do vizinho, que era um que eu falei, Jesus. Aí eu falei, Mateus, não tem coruja não, é o som do vizinho. Vamos orar por ele, que um dia ele vai entender que não vale a pena tirar o sono de alguém. Mas a gente precisa entender de que a paz que o Rio de Janeiro precisa, que o meu vizinho precisa,
que a comunidade que eu estou inserido precisa, eu tenho essa paz. Se eu quero que o Rio de Janeiro, se eu quero que o meu vizinho, se eu quero que a comunidade que eu estou inserido viva em paz, eu preciso ter paz com o meu vizinho. Eu preciso ter paz com os moradores que eu estou vivendo e convivendo. Tem gente que anda na comunidade que está inserido em guerra com todo vizinho. Briga com todo mundo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito importante. A paz que Jesus deixou, e nós vamos ler novamente esse texto de João, é uma paz que ele deixou com você, comigo. Então, se eu quero que essa paz seja transmitida, ela precisa estar em mim. Eu preciso desfrutar da paz de Deus em mim para que o Rio de Janeiro, para que a comunidade local, para que os meus vizinhos vivam essa paz neles também. Se você está dizendo que tem a paz de Cristo em você, mas você não vive essa paz, eu fico meio duvidoso se você tem essa paz na tua vida. Então vamos ler o texto de João 14 mais uma vez, que foi lido na semana que passou, na abertura dessa campanha de missões urbanas. João 14, eu quero pensar sobre essa temática que já colocaram ali, a paz que permanece. É sobre isso que eu quero falar hoje com os irmãos, a paz que permanece. João 14, então, verso 27. O texto é claro em dizer para nós, Jesus está falando, ele diz, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham, não tenham medo. Amém, querido? Então a gente vai caminhar por essa linha de pensamentos nessa manhã, eu quero orar mais uma vez. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, nós aqui estamos diante do dono da palavra. E o Senhor é o Deus que é dono dessa palavra. O Senhor a transmitiu ela com um propósito, com um princípio, com um alvo a ser levada. E cremos que nós estamos aqui porque essa palavra tem que nos atingir hoje. Essa palavra tem que nos alcançar agora. Então, Pai, em nome de Jesus, o nosso coração está aberto para que a palavra enviada do céu, ela entre no nosso coração. E ela faça aquilo que o Senhor tem como objetivo para hoje, para o dia de hoje, para esse exato momento que estamos aqui, nessa comunidade. Que a tua palavra faça aquilo que lhe apraz. Eu creio, ó Pai, que a tua palavra atingiu os do passado, e no passado ela moveu o coração deles. Mas eu creio também que a tua palavra está atingindo os corações agora, e no agora ela vai fazer diferença. Então que hoje o Senhor mova o nosso coração para abrirmos os olhos e compreender a palavra que é viva e eficaz. E ela transforma os nossos corações. Faça isso, Pai, porque queremos ver o Rio de Janeiro vivendo em paz. Mas que essa paz comece em nós. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmão, Jesus havia exortado os seus discípulos a não serem incomodados, a não terem o coração deles perturbado. Ele havia dito isso logo no início, no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 1. Ele diz para os discípulos, não perturbem o coração de vocês. Não fiquem com o coração preocupados. Não permita que o coração de vocês fiquem ao ponto de tirar o sono de vocês. Eu não sei se você já viveu preocupação do coração ao ponto de não ter descanso no corpo físico. Às vezes o coração fica tão preocupado, tão ansioso, tão desesperado, que o nosso corpo não consegue relaxar, não consegue descansar. E Jesus havia orientado os seus discípulos a não se preocuparem, não perturbarem o coração. E é tão interessante pensar sobre o coração, porque em muitos momentos a Bíblia diz, olha, guarda o coração de vocês. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração. Cuidado com aquilo que entra lá dentro, porque talvez aquilo que entra lá dentro vai direcionar todo o roteiro da tua vida. Então o coração precisa estar guardado. E ele orienta eles, não permitam que o coração de vocês
fiquem perturbados. E aí ele vai então depois explicar o porquê que eles não deveriam ficar com o coração deles preocupado. Primeiro, ele orienta isso, deles não ficarem com o coração preocupado, porque ele vai dizer de que logo, logo, ele está dando um até logo para os discípulos. Ele vai estar voltando para o Pai, e ele explicou que estava prestes a deixá-los. Mas é interessante perceber de que no mesmo caminho da conversa, que ele fala, olha, eu vou para o Pai, ele também orienta e ele prometeu de que ele iria, mas ele voltaria. E não apenas voltaria, enquanto ele não volta, ele diz, e eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito da verdade. Vocês vão ter em vocês aquele que vai, de fato, garantir conforto, segurança, e vai guiar vocês, ele vai ensinar vocês. Jesus fala, enquanto eu vou, enquanto eu não volto, o Espírito Santo vai estar em vocês. E quando ele habitar em vocês, porque o Espírito ele habita na vida do crente, ele faz morada, ele entra, ele está lá dentro. Enquanto ele estiver lá, ele então vai trazer o que de fato eles iriam precisar, que era serem consolados, ensinados e guiados pelo Espírito Santo. O fato de Jesus orientar essas verdades tem que lançar fora qualquer ausência de paz no nosso coração. A certeza de que ele está prometendo a alguém que estaria conosco em todo tempo, em todo momento. Então o nosso coração e o coração daqueles que estavam ali deveriam descansar e não permitir que as preocupações do mundo ou a ansiedade, a angústia da alma tirasse do coração a certeza de que no seu e no meu coração já existe a presença do Senhor reinando lá dentro. Irmãos, um coração com o Espírito Santo é um coração que prova da paz de Deus no seu coração. A certeza que esse texto me ensina é que Jesus está dizendo que essa realidade que alcançaria os discípulos e talvez hoje nos alcança, tem que nos fazer perceber de que a presença do Senhor, ela tem que falar mais alto do que angústias e momentos que na vida nós vivemos. Quantas vezes, irmãos, nós vivemos momentos na vida que são momentos difíceis, mas se a presença do Senhor está lá, ela vai falar mais alto do que as lutas e momentos difíceis que você enfrenta na sua vida. Eu quero então perceber de que por todas essas verdades e promessas, eles então deveriam não andar angustiado, o coração não deveria andar angustiado. A pessoa que vive uma vida angustiada é alguém que tem a sensação de que tudo está perdido e ela não consegue olhar resposta para nada. Ela não consegue ver de que há solução para o momento que ela está passando. Quem anda angustiado, anda como cego, como diz aí, ditado popular, no meio do tiroteio. Não consegue perceber o que está acontecendo. Querido, a angústia não pode tomar o seu coração, porque se ela tomar o seu coração, você não vai perceber o que Deus está fazendo. Se a angústia tomar o seu coração, você não vai perceber de que nos seus negócios Deus está agindo. Então não é o momento que nós estamos passando, é a certeza de que o Senhor nos prometeu que estaria em nós até a consumação dos séculos. Essa presença está em mim, essa presença está em você. E se ela não está, nessa manhã ela pode estar se você abrir o seu coração para Jesus. Eu quero então pensar com os irmãos, baseado nessa certeza, de que agora Jesus fala sobre a paz. E ele fala sobre essa paz, que é uma paz que permanece, deixando algumas lições aos seus discípulos e a nós, para que nós não andemos, então, angustiados. A primeira lição que esse texto me ensina é de que a paz que permanece, ela não vem de fora. A paz que permanece, ela começa dentro de nós. Jesus diz assim, deixo com vocês, ou deixo a minha paz. Deixo-lhes a paz. A gente aprendeu no domingo passado de que essa era uma maneira dos judeus se saudarem. Eles se cumprimentavam dessa maneira. Mas Jesus não está falando dessa saudação que os judeus ali faziam. Aquela de que eles saudavam a paz ao outro, dizendo shalom, ia lá, ia passava e dizia, e depois os judeus estavam
doido para matar alguém, doido para tirar a vida de alguém. Os crentes que andam pela rua dizendo a paz do Senhor, meu irmão, mas quando vira as costas, eu odeio esse irmão. Eu não quero ver ele pintado de ouro na minha frente. Eu não aguento conviver com ele no mesmo ambiente. Ficar aqui dentro com esse irmão não é possível, irmão. Essa não é a paz que está dentro. Essa é a paz que o mundo oferece. Quando a gente com a nossa boca declara paz para o irmão, mas no nosso coração, a gente odeia o nosso irmão. Jesus está dizendo de uma paz que ele deixa, que começa dentro. E por começar dentro, essa boca então ela vai falar uma paz verdadeira e vai sair de você paz, mas paz com verdade. A paz de Jesus é a paz que traz verdade nas palavras. E ele então está dizendo para eles, olha, eu deixo-lhes a paz. Jesus não está falando de uma paz mecânica, onde desejamos a paz, mas odiamos o nosso próximo. Existem os que declaram a paz, mas promovem a guerra. Esses não têm a verdadeira paz. Querido, se você é alguém nessa manhã, em nome de Jesus, que diz paz do Senhor para as pessoas, mas quando chega ali fora, começa a falar mal do povo, começa a criar confusão, começa a levantar montinho, está repreendido em nome de Jesus esse demônio na tua vida. Em nome de Jesus, irmão. Porque quem tem a paz de Jesus não cria confusão no meio do povo. Quem tem a paz do Senhor vive a sua vida proclamando paz do Senhor por onde passa. Quem tem a paz do Senhor no seu coração, meu irmão, anda com paz e vive essa paz com todos. A Bíblia diz, se depender de nós, tenham paz com todos. Pastor, o que é ter paz com todos? É com todos, irmão. É com quem você vai com a cara, com quem você não vai. Tenha paz com todos. Esse texto de Jesus nos orientando isso me deixa bastante movido, porque a igreja, ela tem toda a orientação de Deus para viver a sua vida sendo um referencial, sendo algo que vai transmitir para o mundo o que é diferente na igreja. Se o mundo vive ter paz, mas a paz do mundo, quando é dito em um momento desafiador, não é revelada, então o mundo não tem a paz que de fato eles precisam. Mas a igreja que tem a paz do Senhor nela, ó, e quando eu falo igreja, eu não estou falando desse espaço de prédio, eu estou falando de pessoas. Nós somos a habitação, o lugar em que Deus habita. Nós somos o prédio que Deus está dentro, o lugar que Deus faz morada. Quando essa igreja, que sou eu e é você, dizemos ter paz de Deus, nós proclamamos essa paz com todos. E por onde nós passamos. É interessante porque Jesus está nos fazendo perceber isso. E a palavra de Deus vai nos orientar em Efésios 2, 13, 14, a parte A específica. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. O verso 14, ele vai dizer, Ele é a nossa paz, irmãos. O Senhor é a nossa paz. Ah, pastor, eu achei que a minha paz era o fato de eu ter um carro do ano, era o fato de eu ter uma casa bonita, uma família alicerçada. Ali estava a minha paz. Não, querido, a sua paz é Jesus. Ele está em você, a paz está dentro, a paz não está fora. Quando nós olhamos para as circunstâncias e depositamos nelas a nossa paz, em algum momento isso pode virar do avesso e a sua paz ir por rala abaixo, meu irmão. A nossa paz não está em pessoas, a nossa paz não está em circunstância, a nossa paz não está no dinheiro que nós temos ou não temos, a nossa paz não está no emprego que nós estamos hoje. A nossa paz está na presença do Senhor que está em nós. Ele é a nossa paz. Por que então que o mundo não tem paz? Porque não tem o que você tem. Se você tem Jesus, leve paz a esse mundo. Sabe, irmão, a gente às vezes está trocando a paz que já foi deixada em nós, e a paz de Jesus é uma paz que permanece, ela não se ausenta no meio da circunstância, ela não some, ela não desaparece, ela continua lá. O mundo pode estar perdido, mas a paz do Senhor está na vida da igreja. A paz está no seu coração.
As pessoas agem de maneira desesperada quando alguém morre, mas quem tem Cristo continua certo de que Cristo é o dono de todas as coisas, de que Ele continua agindo. Pastor, mas como que eu desenvolvo isso, meu irmão? Anda com Jesus, se alimenta do Senhor, vive uma vida de oração, de leitura da palavra, devoção, entrega. Quanto mais de Deus você estiver, mais você terá da paz de Deus na tua vida. Muito mais. Hoje eu estava compartilhando com os novos membros ali na nossa aula, e eu falava, olha só, gente, se a gente tiver 2 cachorros, e a gente alimentar o mês inteiro, e o outro a gente não der comida para ele, como vai estar o cachorro que a gente alimentou o mês inteiro? Está forte, bonito, peludo, cheio de garra. E o outro, tadinho, está desnutrido, osso puro, quase não conseguindo levantar. E eu estava orientando a eles de que nós precisamos nos alimentar da palavra, porque senão nós não estaremos fortalecidos nas adversidades, porque tem tanto crente, querido, que ainda não está forte, porque gasta mais da tua vida com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. E isso vai tirar de nós, de fato, alegria. Isso vai tirar de nós certeza, convicção. E ainda vai tentar roubar de nós a paz, que ela não sai, ela permanece. A paz que Jesus está deixando para os discípulos era aquilo que iria continuar com eles até quando eles fossem jogados em arena, até quando eles fossem levantados como tochas e serem queimados. A paz que Jesus estava dando àqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali, era a paz que iria garantir a eles, que eles diriam, eu estou disposto a morrer pelo Evangelho, porque a paz do Senhor está em mim. Querido, essa é a paz de Jesus. É quando a luta chega, você permanece em paz. E eu não estou nem dizendo que você vai ser colocado num poste aqui, pendurado e acesa a fogueira. Os nossos irmãos do passado tiveram paz de Cristo. Querido, você tem a paz de Jesus na tua vida? Ou será que um laudo, uma circunstância, um momento, um coisinha aqui, um coisinha ali, já tira a paz da gente? O que está acontecendo com a igreja, irmãos? No tempo de hoje, que essa paz que já foi deixada, ela parece que não continua na nossa vida. A paz que Jesus traz, ela permanece. Por isso, então, querido, viva a tua vida provando daquela paz, que é a paz de Jesus, que não se ausenta no meio dos dias difíceis que nós enfrentamos. Antes, nós provávamos de uma falsa sensação de paz, mas em Cristo provamos da paz que permanece. Ele é a nossa paz, aquele que permanece para sempre. A paz que permanece nos reconciliou com o Pai. Por isso podemos dizer, de fato, a paz do Senhor para as pessoas. Quem provou da paz do Senhor, pode falar, tenha paz no Senhor. Prove de paz no Senhor. Querido, o Rio de Janeiro precisa ouvir paz do Senhor, mas de pessoas que têm a paz do Senhor dentro de si. Não simplesmente de um jargão, de andarmos como crente, paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas dentro da gente a guerra está reinando. Dentro da nossa casa a violência está acontecendo. No nosso ambiente de trabalho nós somos indesejáveis, não porque somos crentes, mas porque somos insuportáveis de conviver com as pessoas. Quem tem a paz do Senhor, querido, leva a paz do Senhor com verdade para o lugar que você está inserido. Que o Rio de Janeiro prove de paz, mas que essa paz comece dentro de nós, para que, de fato, essa paz alcance aqueles que precisam ser alcançados. Jesus tomou o nosso lugar e nos deu a sua paz, a paz que o Rio de Janeiro precisa. Eu tenho. Você tem essa paz? Quantos aqui têm a paz que o Rio precisa? Glória a Deus pela tua vida. Então, quando surgir um desafio, diga para você, eu tenho a paz do Senhor na minha vida. Eu não vou ficar desesperado. Eu não vou ficar angustiado. Eu vou descansar, porque essa paz está dentro. Essa paz não está fora. A segunda lição que esse texto me ensina é que a paz que permanece, ela também é
consoladora. Jesus vai dizer: a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Ele está se referindo de uma maneira bem direta à realidade que os discípulos estavam sentindo e de que eles seriam consolados, os discípulos provariam de uma consolação em vista da morte de Jesus que se aproximava. Então ele está dizendo: olha, gente, o que eu estou dando para vocês começa lá dentro. E lá dentro ela realiza consolo. Ela traz uma consolação que o mundo nunca poderá trazer a nós. Quem já perdeu alguém que ama e tem o Espírito Santo na sua vida, pode afirmar isso. Eu fui consolado pelo Espírito Santo. Quem já provou dessa paz consoladora no meio do luto, sabe que paz é essa. É a paz que não nos leva ao desespero. É a paz que não nos leva à ausência de esperança. É a paz que quando nós choramos, nós somos consolados. A paz que Jesus está dizendo é a paz que iria nos consolar todos os dias, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você que está aqui. Se hoje não for um desses dias, haverão alguns dias que você vai chorar. Mas quando você chorar, lembre-se, existe uma paz que te consola e é a paz de Jesus que está em você. Quando a gente entra no banheiro e começa a chorar lá dentro, a paz do Senhor nos toma lá dentro e nos consola. Talvez quando você chora porque escutou algo que feriu o seu coração, Jesus está lá trazendo consolo ao seu coração. Essa é a paz que Jesus traz a nós, a paz que nos consola diante das adversidades, diante dos momentos difíceis que nós estamos passando. Ele então explica que a paz não tem um objetivo mundano. A paz não é isso que o mundo oferece. A paz é o que o Senhor deixou, e Ele deixa a paz dele, que iria produzir aos homens consolo, quando eles fossem perseguidos. A paz do Senhor não é a paz que o mundo oferece, baseado na fama, nas riquezas, nos prazeres. A paz do Senhor começa lá dentro e ela consola os corações que estão chorosos. Essa é a paz que Ele está oferecendo. Jesus então apresenta a sua paz. Somente Ele poderia fazer isso, porque o profeta Isaías vai dizer para nós de que Ele é o príncipe da paz. Somente Ele poderia trazer a paz consoladora, porque Ele é o consolador. Por isso Ele traz a paz verdadeira. João capítulo 16, verso 33 diz para nós: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A nossa paz está em Jesus. Amém, querido? E essa paz nos consola. João 20, 19 diz para nós: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos e com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. O Jesus ressurreto aparece e libera paz sobre os seus discípulos. E nessa manhã ele entra nesse lugar e ele diz aos nossos corações: se falta paz, eu estou aqui, paz seja com vocês. A palavra de Deus ainda vai nos dizer em João capítulo 20, verso 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. A paz que Jesus traz aos discípulos é a paz que nos envia no meio de lobos para pregarmos o Evangelho. A paz que Jesus coloca em nós é a paz que nos dá, querido, a convicção de que nós temos uma missão, e a missão é ir, e a paz dele vai conosco enquanto nós formos anunciar o Evangelho. A paz do Senhor, ela começa dentro e ela consola aqueles que permitem viver essa paz. João capítulo 20, verso 26 diz para nós: uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas. Jesus entrou, se pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. A paz de Jesus muda corações incrédulos. Essa é a paz que Ele traz a nós, a paz que transforma. E eu e você temos essa paz, então nós precisamos levar essa paz a esse mundo. A igreja precisa cumprir a missão dela, e a missão dela é pregar a palavra da verdade, porque a igreja tem a paz daquele que é o dono da verdade.
precisamos anunciar essa verdade. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 36, diz para nós: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz esteja com vocês. Que a paz do Senhor esteja conosco nessa manhã. Se você, querido, tem provado de um tempo de guerra, a paz que Jesus dá, ela permanece até no tempo da guerra. Se você tem provado de um tempo de doença, de angústia, de aflição, a paz do Senhor, ela permanece em todas as fases que nós estamos vivendo. Por isso, essa paz não pode se ausentar, porque ela vem de Deus, e aquilo que vem de Deus permanece para sempre. A paz de Jesus é aquela que satisfaz todas as necessidades da alma, ela silencia os alarmes conscientes. Essa é a paz que nos faz compreender a verdade. Essa paz não vai alimentar a nossa carne, mas essa paz vai alimentar a nossa alma. Nessa manhã, talvez a tua alma precisa de paz. Essa paz só pode ser encontrada em Jesus. E o Senhor está aqui com a sua paz sobre mim e sobre você. Jesus disse em João 14, 15 e 17, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e está em vocês. Amém, irmãos? O Espírito da verdade, quando Jesus está dizendo, olha, eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar para vocês outro conselheiro. Ele está dizendo, Ele vai mandar alguém da mesma essência. Eu vou permanecer com vocês, eu vou continuar em vocês. Olha, eu vou para o Pai, mas vocês vão continuar provando dessa presença do Pai em vocês. Ele não vai sair, Ele não vai se ausentar, você não vai perder a presença do Espírito Santo. Ele permanece na vida daquele que tem Ele na sua vida, querido. O Espírito Santo está em você, então tenha a paz de Deus no seu coração. Essa angústia, esse momento, essa fase da tua vida não pode ausentar a paz do Senhor. Essa paz permanece no nosso coração, porque o Espírito está lá. O Espírito Santo está em nós, então a paz do Senhor continua dentro de nós. Talvez alguma coisa tenha tentado roubar de você isso, mas diga para você, a paz do Senhor continua em mim. Eu não vou perder aquilo que é de Deus para mim, permanece na minha vida, não se ausenta. Crente não perde a paz continua, porque o Espírito de Deus está lá. Ele continua em nós, irmãos. O mundo precisa disso. O Rio de Janeiro precisa disso. E você tem isso. Então, querido, se tem algo que tem que ser diferente em nós, é a certeza de que a paz do Senhor está em nós, porque é a presença do próprio Deus. E os meus vizinhos precisam ver isso. Os seus vizinhos precisam disso. Se você é alguém que tem a paz do Senhor, você é uma testemunha viva do poder de Deus no meio da tempestade, de que você pode passar por lutas, mas a paz continua lá, porque o Espírito de Deus está lá. Eu não sei, querido, se você entrou aqui talvez com um laudo na tua mão, um diagnóstico, algo que o médico trouxe a você. Deixa eu dizer para você, a paz do Senhor é maior do que os laudos médicos. A paz que está dentro é maior do que as tempestades que vêm de fora. Então, meu irmão, em nome de Jesus, o teu coração tem que ser blindado agora pela paz de Jesus, para que nada tire de você essa paz, que ela dura para sempre, até que o nosso Senhor volte, a paz dele estará conosco nessa caminhada. A paz que permanece, ela é consoladora, e ela é manifesta por meio do Espírito Santo, o Espírito da verdade, da mesma essência do Pai. Essa paz consoladora está em nós, nós não estamos sozinhos, por isso nós podemos desfrutar de uma paz em todo o tempo da nossa vida. Como terceira e última lição, para a gente encerrar essa palavra nessa manhã,
A paz que permanece, ela lança fora todo medo. O que é que está causando medo no seu coração hoje? Diga para o seu coração, sai medo, porque a paz está lá dentro. A paz tem que lançar fora o medo. A paz que o Senhor liberou sobre aqueles homens ali, estava jogando fora qualquer possibilidade do medo reinar no coração dele. Por isso, diversas vezes, Jesus aparece novamente e vai dizer, paz seja com vocês. Olha, a paz está com vocês. Olha, eu estou aqui para liberar para vocês essa paz que tem que continuar em vocês. E nessa manhã nós estamos aqui provando de uma paz que ela tem que lançar fora qualquer perspectiva de um domínio pelo medo. Porque a paz do Senhor, ela lança fora qualquer medo que possa tentar reinar no nosso coração. Jesus então finaliza dizendo, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo de qualquer dor, perseguição ou provação. Você tem, querido, um amigo que nunca o deixará, uma paz que sempre estará com você, mas só é possível provar dessa paz aqueles que de fato creem em Cristo Jesus. O Evangelho de João 14:1, quando ele fala aquele texto, Jesus vai dizer para os seus discípulos, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está falando, olha, aqueles que creem em mim, aqueles que creem na eternidade, aqueles que creem no Pai, não precisa ficar com o coração preocupado, não precisa ficar angustiado, sabe por quê, irmãos? Aquele que está dizendo a palavra é aquele que ressuscitaria e venceria a morte e nos daria a vitória sobre a morte. Aquele que está dizendo para nós, eu sou o que sou, eu criei todas as coisas, eu domino todas as coisas, creiam em mim, não deixe o coração de vocês perturbado, tudo vai dar certo no final. Se tem algo, querido, que vai dar certo no final, é a sua vida, porque a sua vida é um projeto de Deus. Não vai dar errado. Projeto de Deus não dá errado. Então, creia em Deus e tenha a sua paz fundada pelo Senhor. A paz que lança fora todo medo nos faz perceber que Jesus ofereceu aos seus discípulos e a nós uma plena paz que nos fortalece. E o texto de Filipenses 4, do 12 ao 13, diz para nós, Paulo vai dizer, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você consegue dizer esse verso? Você consegue dizer esse verso? O que diz esse verso? Por quê, querido? Sabe por quê? Porque Paulo prova de uma paz que vem daquele que o fortalece. E deixa eu dizer uma coisa para você muito importante, o medo, ele não é maior do que aquele que nos fortalece com paz. O medo não é maior do que aquele que nos fortalece com paz. Paulo tem a garantia de que é possível passar por tudo isso se nós tivermos a paz de Deus no nosso coração. Por isso, nessa manhã, prove da paz que permanece e passe por tudo que você vai passar, mas passe com paz no seu coração, porque a paz de Jesus, ela está conosco para nos fortalecer nos dias maus e também nos fazer ser gratos em dias maus, em dias bons. Então, viva a sua vida com paz, porque essa paz permanece para sempre. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar pela sua vida nessa manhã. Você que está aqui, você que está em casa, eu não sei quantos estão vivendo um tempo na sua vida de que parece que a paz se ausentou. Eu não sei qual é a guerra que tem estado aí no seu coração, mas eu queria convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Queria convidar você a orar aí no seu lugar. Não sei, querido, se você tem vivido dias de guerra. Tem uma canção que a gente canta que ele diz que mesmo na tribulação, em dias difíceis, de choro, esses dias a gente pode ainda provar dessa presença do Senhor.
Eu não sei quais são as situações que têm tentado dominar o teu coração nessa manhã. Mas a paz de Jesus liberada aos discípulos é a mesma que nessa manhã é liberada a mim e a você nesse lugar. E o efeito que ela trouxe àqueles homens, ela traz a mim e traz a você nesse lugar. E através de nós, essa paz, ela vai trazer efeito a essa comunidade também. Mas precisa começar em você. A paz que o Rio de Janeiro precisa começar em mim, em você, em nós. Você será uma testemunha de um Deus que traz paz nos dias maus. Vai até haver choro, mas não haverá ausência de paz. Se você entrou nessa manhã aqui, meu irmão, de verdade, seja sincero com Deus. E Deus te achou na palavra de hoje, aqui nessa manhã. Eu não sei em qual área Deus te encontrou nessa manhã, mas se em algo do momento da palavra você foi achado, você vai se colocar de pé no seu lugar e dizer para o Senhor: Senhor, nessa área aqui, eu quero que o Senhor trabalhe nessa área da minha vida. Amém. Que Deus abençoe. Se Deus falou no seu coração, você vai dizendo para Deus: Senhor, tem uma área da minha vida aqui que parece que a guerra, a dúvida, a ansiedade tem tentado dominar, Senhor, mas se a tua paz permanece para sempre, Senhor, domina essa área. No lugar desse sentimento, Jesus, em nome de Jesus, deixa a tua paz aqui nesse lugar. Talvez se há dúvida no teu coração nessa manhã, você talvez entrou aqui pela primeira vez, pela segunda vez, eu não sei, querido, mas eu sei que Deus trouxe você aqui para te convidar a sair daqui de uma maneira transformadora. Isso é possível pela palavra de Deus. Então, se o Senhor está falando no seu coração, você vai ficando em pé. Você não é mais o primeiro, mais o 10º. Você na sua casa também. Jesus quer que você saia daqui com paz. Isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Essa é a paz que Jesus traz a nós. A paz que dura para sempre.